Olá, chegamos agora à nossa terceira aula e nesta aula nós vamos discutir sobre o perfil planejador. É isso mesmo, nós já vimos o perfil executor, o comunicador e agora chegamos ao terceiro perfil do método DISC, que é o perfil planejador, tá bom? Então vem comigo, vamos avançar nos nossos estudos e também conseguir avançar aí na sua evolução pessoal e profissional, tá bom? Vem comigo! Ok, vamos então seguir a nossa aula agora entrando no conteúdo sobre o perfil planejador. Inicialmente, vamos conhecer quais são aí as principais características desse perfil. Como você pode ver, três características principais do perfil planejador são a paciência, a consideração e a persistência. O que é que isso significa? A paciência é um ponto muito forte do planejador. Esse é um perfil que tem autocontrole emocional. É muito difícil uma pessoa que tem um perfil planejador perder a paciência, sair do seu centro emocional. Então são pessoas muito pacientes, muito calmas, e a consideração refere-se ao fato de um planejador dificilmente tomar uma decisão sozinho. Ele sempre quer considerar, levar em conta a opinião da outra pessoa. Então ele é muito democrático, ele gosta de ouvir a opinião do time, das outras pessoas que trabalham com o mesmo, antes de tomar uma decisão. E a persistência. São pessoas muito determinadas, dificilmente se deixam abalar por dificuldades, não desiste fácil de um projeto. Esse é o perfil do planejador. As palavras-chave desse perfil são a estabilidade, a paciência e processo. Ou seja, o planejador, como eu falei, ele é estável emocionalmente. Então, tudo que você for falar dentro de um controle emocional, de estabilidade, sem nervosismo, algo que seja colocado de forma organizada, planejada, mostrando que há um controle, uma organização, isso vai facilitar a relação com o planejador e a compreensão dos fatos. A paciência, como já foi colocado, são pessoas extremamente calmas, com um nível de inteligência emocional acima da média, e por isso mesmo os planejadores têm essa facilidade, essa resiliência de se adaptarem a momentos difíceis sem perder o controle emocional. E processos, porque a dica é o seguinte: se você quer conquistar um planejador, leve as coisas de forma organizada, estruturada. Apresente suas ideias de forma organizada, passo a passo, de forma sistematizada, que com certeza ele vai te dar atenção e você vai ganhar muitos pontos aí na relação com o planejador, tá bom? Quais são os comportamentos mais comuns, fáceis de serem percebidos em um planejador? A estabilidade, a paciência, ele é muito deliberado, tem um ritmo consistente. Então o planejador não é aquela pessoa que hoje está bem, amanhã está mal, ou tem hora que faz um trabalho com qualidade, daqui a pouco relaxa. Não, ela mantém um nível constante, um ritmo constante de trabalho. Nem é tão rápido e nem é tão lento, ela mantém um ritmo constante. São pessoas calmas e sente-se confortável com o conhecido. Ou seja, tudo que é novo para um planejador causa estranheza no primeiro momento. Ele tem uma certa dificuldade em se adaptar ao novo. Por quê? Porque ele prefere trabalhar de um modo que ele já conhece, que ele já está habituado. Então toda mudança precisa ser muito bem planejada antes de executada. Mudanças constantes não deixam o planejador tranquilo. Realmente tiram, essa é uma das poucas coisas que tira o planejador do centro e faz com que ele fique realmente impaciente. Ele não suporta mudanças constantes, principalmente se essas mudanças se derem de forma repentina, sem organização e sem planejamento, tá bom? Necessidades de um planejador. Ter um ambiente de trabalho estável, então o ambiente precisa estar silencioso, organizado, estável, com pessoas tranquilas emocionalmente. Ter segurança, que são pessoas muito inseguras. Não sofrer pressão por resultados. Não adianta ficar pressionando um planejador para ele ser mais rápido, para ele entregar os projetos de forma mais rápida, porque ele tem o time dele que precisa ser respeitado.
Ele também precisa de muito apoio em referente ao trabalho em equipe. Então, se você é líder de uma equipe e nessa equipe você tem um planejador, ou você é um gerente, tem um supervisor que é planejador, ele vai precisar que você dê muito apoio a ele na condução dos times, na condução dos projetos, tá bom? Outra coisa importante, que é uma necessidade do planejador, é não ter de mudar prioridades. Toda mudança constante, ele se organiza, se planeja para trabalhar de uma forma, entregar os projetos dentro de um prazo pré-estabelecido. Ele já tem uma ordem pré-definida do que ele vai fazer no dia a dia. É muito sistematizado. Se você precisar toda hora estar mudando essa ordem, mudar as prioridades, interferir na rotina de um planejador, você vai criar um problema de relacionamento, porque isso ele não gosta, tá? E outra necessidade do planejador é o reconhecimento por tempo de casa. São pessoas que querem muito ser reconhecidas pela dedicação, pelo tempo dedicado ao trabalho, pelo tempo de lealdade que eles têm com a empresa. São muito leais, mas também eles cobram muito esse reconhecimento pela dedicação e o tempo que eles têm na empresa. Diante de um feedback, como é que você deve agir para que o planejador acolha bem o seu feedback, entenda e isso seja positivo? Primeiro é o seguinte, antes de entrar na reunião com o planejador, estruture bem o que você vai falar. Anote, ponto por ponto, tópico por tópico. Mostre para essa pessoa que essa conversa foi pensada, planejada. Isso vai dar uma tranquilidade e você vai ganhar confiança do planejador na hora de você dar o feedback. Então atente-se aos fatos, leve datas, leve dados, leve números e mostre passo a passo que a conversa está bem estruturada. Use também aí um ambiente mais formal, que demonstre respeito ao mesmo e organização, tá? Formalidade, profissionalismo, nada de brincadeiras, de piadinhas. Tem que ter uma conversa séria, formal, que o planejador, ele é assim, ele é mais conservador. Por isso mesmo, ele quer que a pessoa que vai tratar com ele também seja séria e faça a coisa de uma forma profissional e bastante formal. Encerre a reunião do feedback sempre deixando muito claro para o planejador o que é que ele precisa melhorar, como ele vai fazer isso, o passo a passo que ele tem que seguir, os processos a serem colocados em prática. Se essa conversa iniciar e terminar de forma bem estruturada, eu te garanto que esse feedback vai ser positivo e o planejador vai sim buscar entregar os resultados, as melhorias que forem colocadas ao mesmo como uma oportunidade de evolução, tá bom? Sob tensão, como é que um planejador reage? Normalmente, ele tem medo de magoar as pessoas, ele tem dificuldade de dizer não, então ele acaba não falando tudo o que deseja. Ele vai se calar, ele vai ouvir tudo que você falar, se ele não gostar, vai ficar magoado, mas ele não é de falar assim no primeiro momento, como o comunicador, como o executor falam. Ele é muito reservado. Então ele vai absorver o que você falar e em um outro momento pode até ser que ele fale, mas o planejador ele é extremamente reservado e ele tem receio do que falar com medo de magoar as pessoas. Então estimule-o a falar, deixe bem claro o objetivo da conversa, mostre que você está aberto para ouvi-lo. Isso é muito importante para que ele se sinta confortável e tenha confiança em colocar tudo que está sentindo para você. Para incentivar e estimular um planejador, reconheça seu envolvimento, sua dedicação, demonstre que você confia nele, que você está pronto ali para lhe dar o apoio e estimular sempre ele a dar mais. Essa é uma estratégia muito interessante, porque o planejador ele é muito exigente com ele também. Ele não quer errar, ele não gosta de errar, ele quer fazer as coisas de forma organizada e sistematizada para entregar o melhor resultado possível. Por isso que ele tende a ser mais lento na entrega do resultado. Então, se ele sentir que você confia nele, está dando apoio, está pronto a ajudá-lo, a compreendê-lo, então isso vai dar mais segurança para ele, ele precisa desse apoio e aí ele vai conseguir entregar resultados melhores, tá bom? Por último, para conseguir o que quer, um planejador normalmente ele vai se planejar, vai procurar se apresentar da melhor forma possível e no momento oportuno.
Então, quando ele vai para uma conversa, ele vai de forma organizada, estruturada, planejada. Ele espera o momento certo de dar o bote, de trazer o assunto, tá? Então, o planejador ele é muito estrategista. Então, quando você tem aí um projeto novo, tem algo que precisa ser bem organizado e desenvolvido, com certeza os colaboradores que têm um perfil planejador são muito mais indicados para começarem novos projetos. Desde que você respeite o time deles, o tempo deles, não seja nada feito às pressas, correndo, tá bom? Vamos lá. Mais uma vez eu trago aqui a reflexão sobre o resumo dos comportamentos por intensidade. Então, nessa parte aqui, ó, verde, nessa parte verde, significa a pessoa que tem o perfil planejador como dominante, seja alto, muito alto ou extremamente alto. Quanto mais alto for, mais fortes serão essas características, como a paciência, a calma, não gostar de mudanças, né, a lentidão na execução dos trabalhos, estar disposto a seguir rotinas, a indiferença também, a passividade. Tudo isso vai ser mais fácil de perceber em quem tem um perfil planejador alto, ou seja, acima de 50%, um perfil dominante, tá? Por outro lado, quando você tem um perfil planejador baixo, muito baixo ou extremamente baixo, vai ser o oposto dessas características. Por exemplo, ao invés de calmo e paciente, vai ser uma pessoa pouco paciente, agressiva. Então você vai ver que sempre tem os opostos, tá bom? Ao invés de ser uma pessoa tranquila, vai ser uma pessoa nervosa. Então, quando o planejador é baixo, ele vai apresentar essas características aqui negativas. Quando o planejador é alto, ele vai apresentar essas características latentes deste perfil. Ok? Seguindo, então, vamos avaliar os pontos fortes e as necessidades de melhorias quanto às emoções, relacionamentos e atividades. Com relação às emoções, os pontos mais fortes do planejador é que ele é calmo, pacifista, alegre e agradável. Então, quem é que não quer trabalhar com pessoas que têm esse perfil, não é verdade? Pessoas que mesmo diante do caos, diante de uma crise, elas conseguem manter a tranquilidade, a calma e são pacifistas, estão sempre trazendo ali um equilíbrio emocional diante dos conflitos de uma equipe. Isso é muito positivo. Por outro lado, precisa ser tomado cuidado com alguns extremos, que, por exemplo, o planejador, em geral, eles são pessoas que têm autoestima baixa, falta de autoconfiança, ou seja, são inseguros e são passivos demais em algumas situações. Ou seja, muitas vezes ela tem um potencial, mas não consegue usar todo o potencial por insegurança, por medo de errar. E muitas vezes também ela vê um erro na equipe, vê um erro no colega, mas não tem coragem de expor, de falar com a pessoa, de recriminá-la, porque ela tem medo de magoar as pessoas. Então isso, por exemplo, para um líder que é planejador, isso é um ponto que tem que ser trabalhado muito forte para que você seja assertivo e consiga exercer da melhor forma possível o seu papel de líder. Em relação a relacionamentos, os pontos mais fortes aí do planejador é que são pessoas confiáveis, são constantes, conseguem manter aquele ritmo de trabalho sem alternância, são bons ouvintes e aconselhadores. Então, na hora de resolver um conflito, o planejador é a pessoa mais indicada, porque ele tem a palavra certa, ele consegue ouvir um lado, ouvir o outro e trazer uma solução pacífica. Por outro lado, nos relacionamentos, o planejador tende a ser muito teimoso, tem dificuldade de mudar. E essa teimosia muitas vezes gera atritos na relação. Também, por serem muito reservados, às vezes não expressam todo o sentimento e acabam se tornando pessoas indiferentes. Isso também pode pegar mal, tá? E tem uma tendência de examinar as pessoas, estão sempre examinando. E isso às vezes pode fazer com que ela tenha dificuldades de relacionamentos por serem muito exigentes com os outros, estarem buscando perfeição no outro. Isso às vezes gera problemas também de relacionamento. Por último, em relação às atividades, os pontos fortes do planejador é que ele tem um trabalho estruturado, são eficientes e planejam antes de executar. Por isso que consegue entregar tudo dentro do prazo com o máximo de qualidade possível, ainda que esse prazo seja um pouco mais demorado, tá? O que é que precisa desenvolver?
são espectadores da vida. Precisam desenvolver mais aí o seu lado protagonista, assumir mais o controle de suas vidas. Porque geralmente o planejador ele é mais submisso, ele muitas vezes ele faz mais a vontade dos outros do que a de si mesmo, tá? Lembro que isso é conforme o grau de intensidade desse perfil planejador na pessoa. A entrega do resultado dele tende a ser mais tardia e essa demora muitas vezes é ruim para a empresa, é ruim para o projeto e tem dificuldade de tomar decisões. Então, como é que você corrige isso? Dê apoio, ajude a pessoa a decidir, ajude ela a refletir, a analisar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Dê prazos para ela. Sempre que você passar uma tarefa, combine com ela um prazo que seja exequível, um prazo que ela consiga entregar as coisas com qualidade, mas no ritmo dela e que seja bom também para a empresa, tá ok? Então, nós vimos aí então os pontos fortes e o que o planejador também precisa melhorar. Voltando para aquela relação da nossa figura com os 4 perfis, né? Executor e comunicador são irmãos, o analista é irmão do planejador, eles têm muitas características aí parecidas, lembrando que a diferença é que o analista ele tende a ser mais individualista, ter mais dificuldade de relacionamento e o planejador já tem essa maior facilidade de se relacionar com as pessoas, tá bom? Mas ambos são muito focados na qualidade, no trabalho estruturado, organizado e planejado. Por outro lado, o planejador também tem facilidade de se relacionar com o comunicador, porque eles são voltados para pessoas. A diferença é que o comunicador ele não tem foco e ele preza muito pela alegria, não é muito focado em resultados. Já o planejador coloca o resultado em primeiro plano, quer que todo mundo esteja comprometido e com isso ele é um pouco mais exigente do que o comunicador, obviamente, na entrega de resultados, tá bom? Então vejam que o planejador, ele consegue se dar bem com o comunicador e com o analista, porque são os seus laterais, seu irmão e primo. Então tem muitos pontos em comuns. Novamente, qual é o grande problema? É no oposto, no executor. Então pensa comigo, o planejador pensa tudo para amanhã e para depois. É organizado, pensamento estruturado, trabalho sistematizado. E o executor, senso de urgência, quer tudo para hoje, agora, para ontem, né? Não gosta de planejamento e de organização. Então essa relação entre os dois, com certeza, é complicada. O planejador, ele precisa entender que o executor não é muito dado ao planejamento. Então ele precisa ajudar o executor a organizar melhor suas ideias, usar a sua habilidade de planejamento para ajudar o colega, um subordinado, seu próprio chefe, a estruturar melhor suas ideias. Mas jamais se afastar ou não valorizar uma ideia que vem de um executor só porque não está organizado, tá bom? Pensa nisso, se você é um líder planejador, você precisa adaptar o seu relacionamento a todos os perfis. Então você precisa compreender bem cada perfil para saber exatamente como se comunicar, como motivar, como estimular o perfil, como valorizar cada perfil desse. Por isso que o desafio é esse, é você encontrar esse equilíbrio nas relações. Quanto mais você conhecer o seu perfil e o perfil daqueles que você lidera e dos seus colegas e do seu superior, melhor vai ser as suas relações. Mais produtivas, mais assertivas e muito mais eficientes. Em relação às vendas, como é que nós podemos aplicar o perfil planejador? O planejador é aquele cliente indeciso. Ele chega na empresa sem ter clareza do que ele quer. Então ele tem muitas dúvidas sobre a empresa, sobre o produto, sobre o serviço. É uma pessoa que você vai precisar gerar confiança e ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Então, algumas dicas práticas. Primeiro, faça conexão olho no olho. Olhe nos olhos do cliente de forma discreta, mas estabeleça aí uma conexão de confiança. Ele precisa entender que você está tendo a atenção devida com ele, você está ouvindo bem o que ele tem a lhe dizer, que você entenda as demandas dele. E aí, com certeza, ele vai confiar mais em você para fazer negócios. Venda com previsibilidade e dê prazos. Então, sempre seja previsível, dê um prazo adequado. Se o produto não tem na empresa, indique quando é que vai chegar.
Se você está vendendo um serviço, deixe claro em quanto tempo você vai entregar esse serviço. Seja previsível, dê prazos, porque senão ele não vai confiar em você. Tenha paciência, porque dificilmente você vai fechar uma venda rápido com o planejador. Lembre-se que ele tem muitas dúvidas, ele vai te fazer muitas perguntas, ele quer muita informação, muitos detalhes. Então, se você for querer fazer uma venda rápida, um vendedor que tem um perfil executor, atender um cliente com perfil planejador é um desafio, porque o vendedor está querendo acelerar a venda, ser rápido para pegar já outro cliente, fazer outra venda, mas o cliente planejador quer um atendimento paciente, calmo, sem perturbação, sem correria. É por isso que geralmente um cliente planejador, ele tem mais paciência de ir numa loja cheia, com promoção, porque ele sabe que vai demorar o atendimento. Um executor já tem mais dificuldade, porque ele chega e quer ser atendido rápido. E por último, faça uma sondagem bem feita, com perguntas bem construídas, perguntas que ajudem você a entender qual é a demanda do cliente, ajude também ao próprio cliente a compreender qual é a sua real necessidade. Ajude o cliente a decidir, nunca decida por ele, mas ajude-o a tomar a melhor decisão possível. Se ele sentir que você está comprometido com ele, que você realmente quer o melhor para ele, você vai conquistar o coração desse cliente e bingo, vai fechar sim a venda, tá ok? Então eu quero encerrar nossa aula de hoje deixando aí uma reflexão, um pensamento que eu gosto muito do Martin Luther King Jr., que é um símbolo do planejamento. Olha que legal, entre tantas frases incríveis dele, tem essa frase que eu gosto muito que ele diz: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então você aí, meu amigo, que é planejador, deixa essa insegurança de lado, dá o primeiro passo, não tenha medo de errar, não tenha medo de ousar, porque nenhum de nós, nenhum ser humano é perfeito. O erro faz parte da aprendizagem. Então dê o primeiro passo, escute os seus colegas, divida suas angústias, suas dificuldades com seu chefe, com sua equipe e procure dar o seu melhor. Cerque-se de pessoas que possam te ajudar nessa trajetória e tenha muita confiança no seu talento e assuma o protagonismo da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Lembre-se, o seu sucesso depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa, tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e coloque em prática tudo que você aprendeu nessa aula, que com certeza muita coisa vai mudar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, da sua empresa e do seu time. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.